Bom dia mais uma vez, vamos para mais uma semana aqui de vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar mais uma vez de uma cirurgia num paciente do sexo masculino e por coincidência nesse dia, das 5 cirurgias agendadas pela manhã aqui no H-Plástica, 3 são homens, então o que marca realmente a invasão masculina na cirurgia plástica. Talvez até por ser um hospital especializado nessa área, os homens se sintam mais à vontade, né, com a marcação da cirurgia. Mas vocês já me viram falar disso, é uma tendência, é algo que vem aumentando dia após dia no consultório, a presença masculina. E isso é muito bom. O caso de hoje é um paciente que fez uma plástica de abdômen há cerca de 7 anos, em outro serviço, e teve uma complicação na cicatriz, ele teve ou uma deiscência ou uma necrose, ele não soube me explicar muito bem. E hoje nós vamos fazer a correção dessa cicatriz, então nós vamos fazer uma plástica de abdômen reparadora, e ele vai aproveitar para fazer uma lipoaspiração de todo esse abdômen. Então, na verdade, nós vamos lipoaspirar o abdômen inteiro e refazer toda a cicatriz inferior do abdômen, sem precisar mexer no umbigo, porque não tem pele para tirar. Eu vou virar a câmera aqui para tentar dar para vocês uma noção do que vai rolar hoje. Então, esse é o caso. Nós temos aqui um paciente que ainda tem um sobrepeso, mas ele conseguiu perder aí mais de 10 quilos para fazer a cirurgia, porque eu precisava de uma pequena sobra de pele nesse abdômen inferior, para poder fazer a tração e a correção dessa cicatriz. Então aqui a gente percebe que a cicatriz já está bem mais alta do que o habitual, provavelmente porque ele já não tinha tanta pele para fazer um abdômen tão grande, e a subida dessa cicatriz inferior é a saída para uma ressecção onde a gente não tem tanta pele. Alguns colegas preferem fazer isso. Eu prefiro sempre tentar o mini abdômen no caso onde eu não tenha tanta pele, principalmente nos pacientes masculinos, porque nós temos uma pele muito mais grossa e que retrai muito melhor, então nem sempre é necessário uma plástica de abdômen total no homem. Para a gente fazer um abdômen total no homem, nós temos que ter uma flacidez realmente muito grande, e a gente encontra isso geralmente em paciente pós-bariátrico. Mas o mais importante aqui é mostrar para vocês que mesmo num paciente que teve um insucesso em relação à cicatrização, né, um problema grave aqui, com certeza ele ficou com uma ferida aberta aqui durante um tempo, ela cicatrizou sozinha, então por isso que ela tem esse aspecto e essa largura, mas mesmo assim isso tem correção. Então, no momento em que acontece, parece que o mundo caiu, o mundo vai acabar, é tragédia. Mas se a paciente souber ser bem conduzida, o cirurgião tiver calma e conseguir da paciente a confiança necessária para esperar o tempo de maior prudência para a correção sempre é possível. Eu sempre tento levar isso aí para pelo menos um ano depois da primeira cirurgia. Apesar desse caso não ser meu, eu tenho caso assim, e o cirurgião que disser que não tem uma complicação dessa na sua casuística clínica, ou ele não faz abdômen ou ele está mentindo, porque uma hora ou outra vai acontecer. Isso é um risco inerente a qualquer cirurgia. Infelizmente, é a verdade e é a nossa prática diária. O que a gente precisa, quando acontece, é poder conduzir esse tipo de complicação com tranquilidade, o mais perto possível do paciente, e fazer ele entender que o tempo certo para a correção vai chegar em algum momento, e que nem sempre é tão rápido quanto a gente gostaria. Nós vamos começar infiltrando e lipoaspirando o abdômen, e depois eu volto com a cirurgia finalizada, para a gente poder mostrar para vocês o ganho em relação à cicatrização. Voltamos aqui com a cirurgia finalizada, para vocês terem uma ideia de como a gente conseguiu corrigir a cicatriz, né? Lipamos aí praticamente 2,5 litros de gordura,
e corrigimos aquela cicatriz alargada que a gente viu no início. Aqui é óbvio que com aquela retirada de pele a mais, há uma suspensão da pele do púbis em relação ao abdômen, que com o tempo vai se acomodar. Mas a gente conseguiu retirar toda a cicatriz inestética, alargada e aderida que havia aqui. Então fica sempre o recado de que, por mais que pareça impossível a correção no momento em que ela ocorre, né? No momento em que o acidente ocorre, que a complicação aparece, há sempre luz no fim do túnel. Então é sempre necessário ouvir o seu médico, seguir as orientações dele e confiar que vai haver correção no tempo correto, né? Tem um ditado que diz que a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Então a gente precisa ter calma, não dá para fazer essa correção no tempo que se quer, precisa haver paciência, porque vai haver necessidade de uma sobra de pele, tem que ter uma acomodação para que isso possa acontecer. Mas está aí a dica e a prova de que é possível corrigir uma cicatriz que ficou muito ruim depois de um determinado tempo. Eu considero um tempo adequado aí pelo menos 1 ano depois da cirurgia. Mas isso vai ser sempre conversado de forma muito clara com seu cirurgião. Então não se desespere, deixe o tempo passar, que a correção virá de forma adequada.